Enquanto motos modernas vivem na oficina, essas 15 relíquias rodam há décadas sem dar problema. Tem moto aqui com 40 anos que funciona melhor que lançamento de 2024. O segredo? Engenharia japonesa, quando perfeição ainda importava. O campeão vai te deixar de queixo caído. 15º lugar, Suzuki DR650. A DR650 é aquela moto que parece ter sido construída com quem estava com raiva da obsolescência programada. Sério, essa Suzuki é tipo Nokia tijolão. Feia, desajeitada, mas simplesmente se recusa a morrer. Lançada em 1990 e praticamente sem mudanças até hoje, porque para que mexer no que já funciona perfeitamente? O motor monocilíndrico de 644 cc é tão confiável que tem gente usando o DR como relógio. Se ela não pegou de primeira, é porque o mundo vai acabar. Carburador simples, refrigeração a ar e óleo, zero eletrônica complicada. É aquela filosofia japonesa do menos é mais, só que aplicada de verdade. Enquanto motos modernas precisam de computadora para descobrir qual sensor pifou, a DR tem meia dúzia de componentes que você conserta com 3 chaves de boca e o manual de 1992. O tanque de 23 litros é generoso, a suspensão perdoa qualquer vacilo seu ou da estrada, e o consumo médio de 20 km por litro garante que você vai longe sem neurose. Tem DR rodando pelos desertos da África, pelas estradas da América Latina e pelo interior do Brasil com a mesma facilidade. É alta, leve para o tamanho e tão robusta que mecânico fica desempregado quando você compra uma moto. A manutenção basicamente se resume a trocar óleo, ajustar corrente e pronto. O resto é lenda rodando. 14º lugar, Suzuki DR350. A DR350 é a irmã mais compacta e talvez ainda mais indestrutível da família. Se a 650 é o Nokia tijolão, a 350 é aquele Cássio de pulso que sobrevive à guerra, tsunami e ainda marca as horas certinho. Fabricada dos anos 90 até meados dos 2000, essa Suzuki provou que tamanho não é documento quando o assunto é durabilidade. O motor de 349 cc, refrigerado a ar, é uma obra-prima da simplicidade. Monocilíndrico, carburador Mikuni e aquele kickstart que sempre funciona. Porque partida elétrica é luxo desnecessário quando você tem músculo e determinação. O legal da 350 é que ela pesa uns 130 kg molhada. Então, quando precisa empurrar, coisa rara, você não precisa chamar o primo fortão. É leve, ágil e sobe em lugar que cabra montês pensa 2 vezes. Consumo beirando os 25 km por litro, tanque de 13 litros que te leva surpreendentemente longe e aquela capacidade de rodar com literalmente qualquer combustível que você jogar no tanque. Não recomendado, mas funciona. A suspensão é básica, mas eficiente. Os freios são honestos. E a manutenção? Rapaz, é trocar óleo a cada 3.000 km e deixá-la feliz. Tem DR350 dos anos 90 com motor original, nunca retificado, rodando como se tivesse saído da concessionária semana passada. É pequena, mas é gigante em confiabilidade. 13º lugar, Yamaha TDR 180. A TDR 180 é aquela moto que mistura espírito esportivo com alma de trail indestrutível. Essa Yamaha 2 tempos é tipo aquele cachorro vira-lata esperto, pequena, ágil e sobrevive a qualquer situação. Fabricada nos anos 90, ela era a resposta da Yamaha para quem queria diversão sem dor de cabeça mecânica. Motor 2 tempos de 180 cc que bebe misturinha e cospe alegria. Enquanto motos modernas ficam mimadas com gasolina aditivada, a TDR aceita até aquele combustível duvidoso do posto da estrada. Carburador simples, CDI básico e refrigeração líquida, um luxo para os padrões da época, que ajuda a manter tudo funcionando redondinho. O legal é que esse motor é praticamente indestrutível. Tem TDR rodando há 30 anos com cilindro original, sem retífica, só trocando vela e limpando o carburador de vez em quando. A carenagem meio esportiva protegia do vento e dava aquele ar de moto séria, mas na real ela era pura brincadeira, leve, nervosa na aceleração, coisa de 2 tempos, e com aquele ronco característico que avisava de longe. Suspensão competente, freio a disco na frente e posição de pilotagem confortável para quem quer rodar o dia inteiro. Consumo? Honrado para os padrões 2 tempos, uns 18 km por litro. Manutenção? É mistura certa, óleo do câmbio em dia e deixar ela cantar. Simples,
divertida e eterna. 12º lugar, Yamaha DT200R. A DT200R é a lenda que transformou gerações de brasileiros em apaixonados por trail. Essa Yamaha é tipo aquele filme clássico que você assiste 1000 vezes e nunca enjoa. Lançada nos anos 80 e rodando até hoje pelas estradas como se o tempo não passasse. É a moto que provou que dois tempos e indestrutibilidade podem sim andar juntos. Motor monocilíndrico de 195 cc refrigerado a água, que é pura obra de arte japonesa. Esse propulsor bebe misturinha, solta aquela fumaça azul nostálgica e simplesmente não quebra. Tem DT200R original dos anos 80 rodando com o motor nunca aberto, o que é praticamente um milagre da engenharia. Carburador Mikuni. Sistema YPVS, válvula de potência variável, que era alta tecnologia na época, e aquele sistema de refrigeração líquida que mantém tudo na temperatura certa mesmo no calor infernal brasileiro. A DT é alta, leve e vai literalmente em qualquer lugar. Trilha pesada? Tranquilo. Estrada de asfalto? Vai bem. Subida íngreme que desafia a gravidade? Ela sobe e ainda acelera no topo. Suspensão com curso generoso. Freio a disco na frente e aquele tanque alongado que, além de bonito, te leva longe. Consumo gira em torno de 15 a 18 km por litro, dependendo de quão pesado é seu pé direito. Manutenção é básica. Mistura na proporção certa, troca do óleo do câmbio e ela recompensa com décadas de diversão. 11º lugar, Yamaha RX-180. A RX-180 é a moto que transformou milhares de brasileiros em fanáticos por dois tempos. Essa Yamaha de asfalto é tipo aquele disco de vinil que só valoriza com o tempo. Lançada nos anos 80, continua sendo cultuada como se fosse lançamento de ontem. É a prova viva de que quando o japonês fazia a moto pensando em reputação, o resultado era praticamente eterno. Motor dois tempos de 180 cc refrigerado a ar que é pura simplicidade eficiente. Carburador Mikuni, CDI básico e aquele sistema de admissão Reed Valve que otimizava tudo. O segredo da longevidade? Menos peças, menos problemas. Enquanto motos 4 tempos tinham válvulas, balanceiros e 1000 componentes, a RX tinha pistão, cilindro e boa vontade. Resultado, tem RX rodando há 40 anos, com um motor original, nunca retificado, só recebendo carinho e misturinha na medida certa. O charme da RX sempre foi a agilidade, leve, compacta, aceleração nervosa típica de dois tempos e aquele ronco inconfundível que virava a cabeça em qualquer esquina. Tanque de 14 litros, consumo entre 18 e 22 km por litro e velocidade final que surpreendia para uma 180 cc. Freios a tambor nas duas rodas que exigiam planejamento, mas funcionavam. Manutenção é trocar óleo do câmbio, manter a mistura correta, limpar carburador e vela. Só isso. Tem RX na família passando de pai para filho, como herança. Por que vender perfeição? Jamais. 10º lugar, Yamaha RD 135. A RD 135 é a motinha que provou que tamanho não importa quando o assunto é durabilidade. Essa Yamaha dois tempos é tipo aquele isqueiro Bic, pequena, barata e funciona sempre. Lançada nos anos 70 e fabricada até os anos 90, a RD foi a moto que alfabetizou gerações de brasileiros no mundo das duas rodas. E continua rodando como se nada tivesse acontecido. Motor de 135 cc, dois tempos refrigerado a ar, que é a definição de simples e eficaz. Carburador minúsculo, CDI básico e um cilindro que parece indestrutível. A RD é tão leve que pesa menos que uma bicicleta elétrica moderna, uns 95 kg molhada. Dá para carregar no colo se precisar. E o melhor, consome tão pouco que você abastece e esquece que posto existe. Uns 30 km por litro fácil, com aquele tanque de 12 litros te levando surpreendentemente longe. O charme da RD sempre foi a praticidade absoluta. Motor pequeno mais valente, manutenção que qualquer um faz na garagem de casa, peças tão baratas que você compra sem olhar o preço, e aquela confiabilidade ninja. Tem RD de 1975 rodando melhor que muito lançamento moderno. Kickstart que sempre funciona, embreagem suave, marchas que entram com precisão cirúrgica. É a moto que você empresta para o sobrinho aprender, para o cunhado ir trabalhar e ela volta funcionando. Manutenção, misturinha certa e amor. Pronto. Vai durar mais que você. 9º lugar, Yamaha DT 180. A DT 180 é aquela moto que fez meio Brasil descobrir que trail não serve só para trilha. Essa Yamaha é tipo o canivete suíço sobre rodas. Serve para tudo, vai em qualquer lugar e simplesmente não conhece a palavra quebrar.
Fabricada dos anos 80 até os 90, ela foi a moto que provou que 180 cc's bem feitos valem mais que 300 cc's mal resolvidos. Motor 2 tempos de 180 cc's refrigerado a ar, que é pura essência da confiabilidade. Carburador Mikuni, CDI simples e aquele cilindro que parece ter sido fundido com adamantium do Wolverine. A DT é mais leve que a DT200R, mais em conta na manutenção e, curiosamente, tão durável quanto. Tem exemplares com 40 anos rodando com motor original, provando que os japoneses nos anos 80 estavam em outro nível de qualidade. O sistema de refrigeração a ar elimina uma preocupação: sem radiador para furar, sem água para vazar. A beleza da DT180 está na versatilidade. Suspensão alta, que engole buraco, pneus mistos que funcionam no asfalto e na terra, tanque de 10 litros que com consumo de 20 km por litro te leva longe e peso-pena de uns 110 kg que qualquer um manobra. É ágil na cidade, confiável na estrada e corajosa na trilha. Manutenção é coisa de 15 minutos. Mistura certa no tanque, óleo no câmbio a cada 2.000 km e ela te recompensa com décadas de serviço. Simples, versátil, eterna. 8º lugar, Honda CG125. A CG125 é simplesmente a moto mais confiável já fabricada no planeta Terra. Ponto final. Essa Honda é tipo arroz e feijão. Básica, humilde, mas sempre funciona e nunca decepciona. Lançada no Brasil em 1976 e fabricada até hoje com várias evoluções, a CG é a prova definitiva de que a Honda sabia fazer moto indestrutível quando queria. Não é à toa que virou o sinônimo de motocicleta no Brasil. Motor OHC de 125 cilindradas, 4 tempos, que é praticamente mortal. Sério. Esse propulsor foi projetado por algum gênio japonês que devia ter entediado de fazer coisa que quebra. Refrigeração a ar, carburador simples nas versões antigas e uma robustez que desafia qualquer lógica. Tem CG rodando há 40 anos como mototáxi, entregando pizza, levando passageiro e o motor, original, nunca retificado. É tipo aquela piada, no apocalipse zumbi só vai sobrar barata e CG 125. O consumo é ridículo de econômico. 40 km por litro fácil, chegando a 50 km por litro se você pegar leve. Tanque de 13 litros te leva para outro estado sem parar. Manutenção é trocar óleo a cada 1.000 km, pode esticar tranquilo, ajustar corrente e só. Peças baratas em qualquer esquina. Qualquer mecânico de fundo de quintal conserta de olho fechado. É leve, ágil, confortável e vai te levar para o trabalho pelos próximos 30 anos sem reclamar. A moto lendária. 7º lugar, Honda XL125S. A XL125S é a trail que mostrou para o mundo que não precisa ser grande para ser indestrutível. Essa Honda é tipo formiga, pequena, mas carrega 10 vezes o próprio peso sem reclamar. Fabricada dos anos 70 até os 2000, com várias versões, a XL125 foi a moto que alfabetizou gerações no universo off-road e continua ensinando até hoje porque simplesmente não morre. Motor monocilíndrico OHC de 125 cc 4 tempos, que é pura magia da engenharia Honda. Refrigerado a ar, carburador CV simples e aquela construção over-engineered típica dos japoneses quando ainda não tinham inventado redução de custos. O resultado tem XL125 dos anos 80 rodando com o motor original, nunca aberto, só recebendo óleo e carinho. É tão confiável que virou moto de serviço rural. Fazendeiro usa até hoje porque sabe que ela aguenta. A XL é alta, leve, uns 110 kg, e vai literalmente em qualquer lugar. Trilha pesada? Ela dá conta. Estrada de terra? Sossego total. Asfalto? Roda tranquila também. Suspensão generosa, guidão largo que dá controle total, e aquele tanque de 12 litros que com consumo de 35 km por litro te leva para onde você quiser. Manutenção é básica. Óleo a cada 1.000 km, filtro de ar limpo, corrente ajustada. Só isso. Tem XL passando de avô para neto como relíquia de família. Pequena no tamanho, gigante na durabilidade. 6º lugar, Honda Turuna 125. A Turuna 125 é a moto que fez o Brasil inteiro se apaixonar por trail antes mesmo de saber o que era trail. Essa Honda é tipo jeans Levi's vintage. Foi feita numa época dourada e quanto mais velha fica, mais valiosa se torna.
Fabricada de 1979 a 1982, em apenas 4 anos ela construiu uma reputação de eternidade que dura até hoje, literalmente, porque tem Turuna rodando há mais de 40 anos. Motor monocilíndrico OHC de 125 cilindradas 4 tempos que compartilha a mesma genética indestrutível da CG, mas com alma aventureira. Refrigerado a ar, carburador simples e aquela construção robusta que fazia a Honda dos anos 70 e 80 ser lendária. O diferencial da Turuna era a versatilidade. Rodas de 18 polegadas, suspensão mais longa que a CG, guidão alto e aquele visual trail que inspirou toda uma geração. Tem Turuna com motor original rodando meio século depois, provando que os japoneses naquela época estavam possuídos pelo espírito da perfeição. Consumo de 35 a 40 km por litro, tanque de 12 litros, peso-pena de 105 kg e aquela capacidade de ir do asfalto ao cascalho sem pestanejar. A Turuna virou cult. Tem gente restaurando com carinho de relíquia, outros usando no dia a dia como se fosse lançamento. Manutenção, óleo, corrente e admiração. Peças são compatíveis com CG antiga, então achar não é problema. É a moto que provou. Clássico não envelhece. Amadurece. Quinto lugar, Honda ML125. A ML125 é a moto que transformou simplicidade em arte. Essa Honda é tipo o Fusca, despojada, honesta e feita para rodar até o fim dos tempos, sem frescura. Fabricada de 1981 a 1993, a ML foi a resposta da Honda para quem precisava de transporte confiável, sem firula. E o resultado foi uma máquina tão durável que ainda hoje você vê no trânsito como se tivesse saído da concessionária ontem. Motor monocilíndrico OHC de 125 cilindradas, 4 tempos, que divide DNA com ACG, mas numa embalagem ainda mais minimalista. Refrigerado a ar, carburador básico e zero complicação. A ML era tão simples que até o painel era espartano. Velocímetro, luz de neutro e pronto. Mas essa simplicidade é o segredo da longevidade. Menos componentes, menos coisas para quebrar. Tem ML rodando como mototáxi há décadas, provando que quando o Honda fazia moto popular, fazia para durar mesmo. O consumo é espetacular. Facilmente 40 km por litro, chegando a 45 km por litro se você pilotar com calma. Tanque de 10 litros te leva surpreendentemente longe. Pesando apenas 98 quilos, é uma das motos mais leves já fabricadas. O que facilita tudo: manobrar, empurrar se precisar, guardar na garagem. Manutenção é trocar óleo religiosamente, manter corrente ajustada. E ela recompensa com décadas de serviço fiel. Freios a tambor simples, mas eficientes. Suspensão básica, mais funcional. É a moto que provou. Luxo passa. Qualidade fica. Quarto lugar, Honda CB400. A CB400 é a moto que fez muito brasileiro descobrir o que é pilotagem de verdade. Essa Honda é tipo o relógio suíço, refinada, precisa e construída para atravessar gerações sem perder a classe. Fabricada no Japão dos anos 70 aos 90 e importada para o Brasil principalmente nas versões 1 e 2, a CB400 mostrou que motor 4 cilindros não precisa ser complicado para ser eterno. Motor de 408 cilindradas com 4 cilindros em linha e refrigeração a ar, que é pura sinfonia mecânica. Ouvir essa Honda em funcionamento é terapia. Ronco suave, vibrações mínimas e aquela aceleração linear que parece não ter fim. O mais impressionante, esse motor complexo é absurdamente confiável. Tem CB400 com 40 anos e motor original nunca retificado, rodando como nova. Carburadores quádruplos perfeitamente sincronizados, comando de válvula duplo no cabeçote e aquela construção over-engineered japonesa da Era de Ouro. A CB era esportiva na alma, mas confortável na prática. Posição de pilotagem neutra, banco decente para viagens e aquele comportamento dinâmico que inspira confiança. Consumo honesto de 18 a 22 km considerando a performance. Manutenção exige um pouco mais de atenção que uma monocilíndrica. Sincronizar carburadores, ajustar válvulas, mas nada que assuste. É a moto que valorizou absurdamente. Exemplares bem conservados custam hoje mais que custavam novas. Clássico absoluto que atravessa décadas. Terceiro lugar, Honda XR200R. A XR200R é simplesmente a trail mais lendária já fabricada.
Ponto. Essa Honda é tipo ouro, não perde valor, não envelhece e todo mundo quer uma. Fabricada de 1986 a 2002, ela estabeleceu um padrão de indestrutibilidade que nenhuma outra moto conseguiu superar. Não é exagero dizer que a XR200R é a moto dos sonhos de quem entende de confiabilidade. Motor monocilíndrico OHC de 195 cc 4 tempos refrigerado a ar, que foi projetado por engenheiros que claramente estavam obcecados por perfeição. 4 válvulas no cabeçote, carburador Keirin, CDI e uma construção tão robusta que desafia qualquer lógica de desgaste. O resultado? Tem XR200R com mais de 100 mil quilômetros, motor original nunca aberto, rodando como se tivesse 10 mil. É praticamente imortal. A partida elétrica sempre funciona. O kickstart é garantia reserva, e aquele ronco característico é música para os ouvidos. A XR é leve, alta, ágil e vai literalmente em qualquer lugar. Trilha técnica, domina. Estrada de terra, devora. Asfalto, roda tranquila. Suspensão com curso generoso e ajustes. Freio a disco na frente, tanques de 12 litros e consumo de 25 a 30 km por litro. Manutenção é trocar óleo religiosamente e deixar ela feliz. Valorizou tanto que virou investimento. Exemplares conservados custam fortuna. É a moto que passa de geração em geração como herança sagrada. Segundo lugar, Honda XL250R. A XL250R é a moto que fez aposentados de mecânico. Sério, essa Honda é tão confiável que profissional da área ficou desempregado quando ela chegou. Fabricada de 1982 a 2008, com diferentes gerações, a XL250R atravessou décadas provando que a Honda sabia, e muito bem, fazer trail indestrutível. É a moto que você compra, usa a vida inteira e quando resolver vender, se é que isso acontece, ela vale mais do que você pagou. Motor monocilíndrico de 249 cc 4 tempos com 4 válvulas, que é obra-prima da engenharia. Refrigerado a ar, carburador Keirin Dual CV, CDI e partida elétrica que funciona até no fim do mundo. Esse propulsor é tão bem construído que tem XL250R rodando há 40 anos sem nunca ter aberto o motor, apenas manutenções preventivas básicas. A potência é generosa, a entrega linear e aquele ronco característico que identifica uma XL a quilômetros de distância. É suave, confiável e praticamente eterna. A XL domina em versatilidade absoluta. Suspensão ajustável com curso longo, freio a disco na frente, rodas raiadas resistentes, tanque de 12 litros e consumo médio de 25 km por litro. Pesa 125 kg pronta para rodar. O equilíbrio perfeito entre robustez e leveza. Vai do asfalto à trilha pesada sem piscar. Sobe morro que Jeep desiste e viaja confortável em estradas longas. Manutenção: óleo a cada 3 mil quilômetros, corrente lubrificada e admiração constante. Virou lenda viva das estradas brasileiras. Primeiro lugar, Honda XLX 250R. E chegamos à imperatriz absoluta da indestrutibilidade. A XLX 250R não é apenas uma moto. É um fenômeno da engenharia que desafia as leis da física e do tempo. Fabricada de 1991 a 1996, em apenas 5 anos ela construiu uma lenda tão sólida que até hoje é considerada a moto mais confiável já fabricada no Brasil. Quando Honda resolveu fazer a moto perfeita, criou a XLX, motor monocilíndrico de 249 cc 4 tempos com 4 válvulas, refrigerado a ar, que é simplesmente imortal. Carburador Keirin, CDI à prova de apocalipse, partida elétrica que nunca falha e kickstart de reserva. Esse motor foi construído com padrão de qualidade absurdo, materiais nobres, tolerâncias perfeitas e montagem impecável. O resultado? Tem XLX com 200 mil quilômetros, motor original nunca retificado, rodando como se tivesse saído da concessionária. Não é mito, é realidade documentada. A XLX é leve, alta, confortável, econômica e vai em qualquer lugar sem reclamar. Suspensão ajustável excepcional, freio a disco, tanque de 10 litros e aquela capacidade de engolir trilha, estrada, cidade, viagem, tudo com a mesma competência absurda. Manutenção?
óleo a cada 3.000 quilômetros e admiração diária. Valorizou tanto que custa mais hoje que nova em 1996. É disputada a tapa, passada como herança e tratada como relíquia. A rainha eterna das motos clássicas inquebráveis.